ID 328325. INSS 2025, Raciocínio Lógico Matemático, aula de abertura. Olá, meu nome é Sérgio Altenfelder e serei o professor de vocês na matéria Raciocínio Lógico Matemático para o INSS. E este vídeo tem alguns objetivos que eu classifico eles como muito importantes, que é qual a minha metodologia de aula, como que vocês devem seguir as minhas aulas, o que caiu no último concurso, qual o conteúdo programático, qual a banca que fez o último concurso. Então, tudo isso a gente vai estar conversando neste vídeo com vocês. Vamos começar com alguns detalhezinhos que eu sempre falo que são importantes, mas às vezes a pessoa passa despercebido desses detalhezinhos, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é: toda aula minha tem um material que eu preparo para acompanhar as minhas aulas. Eu sempre peço para os alunos fazerem o download desse material. Se você puder imprimir, ótimo. Se você não puder imprimir, acompanhe com o seu celular ou até mesmo olhando no seu PC, reservando uma janelinha ali para você poder acompanhar as minhas aulas. Se você puder imprimir ou se você usa um tablet para poder fazer suas anotações, faça anotações nesse material, tá bom? Isso vai ser bem legal para que você, quando for revisar o que você já estudou comigo, fique mais fácil do seu rendimento, bom? Outro ponto que eu quero colocar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada no conteúdo programático que caiu no último concurso do INSS. Comigo aqui. Então, nós temos aqui o que caiu no último concurso. O tema 1 e o tema 2 é a parte de lógica do conteúdo programático de vocês. Para aprender raciocínio lógico, você não precisa de nenhum pré-requisito. Você pode já começar assistindo às suas aulas, porque vai ser explicado tudo do detalhezinho mais básico até o que você precisa de forma mais avançada. Se bem que esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, o tema 1 e o tema 2, é algo bem tranquilo de se estudar, tá? É pouco, digamos assim, até pouco conteúdo para vocês poderem estudar. Já o tema 3 e o tema 4 é matemática. E para poder se dar bem com o tema 3 e tema 4, existem alguns pré-requisitos que já eu vou conversar com vocês. Esses pré-requisitos não estão no curso de vocês. Então, se você tiver alguma dificuldade com os pré-requisitos que eu já vou apresentar, eu aconselho vocês irem atrás desses pré-requisitos para que vocês não se atrapalhem no momento de assistir às aulas que eu gravei sobre operações com conjuntos e cálculos com porcentagens. O último concurso foi feito pela banca Sebrasp, uma banca que trabalha com questões onde você vai ter que dizer se aquilo é certo ou se aquilo está errado. E quando você não faz quando você for fazer uma questão e não sabe do que se trata, eu aconselho você deixar em branco. Porque numa prova estilo certo e errado da Sebrasp, cada item que você responde de maneira errada cancela um que você acertou. Então, por exemplo, vamos supor que você fez uma prova Sebrasp com 120 itens. Você acertou 60 itens e deixou 60 itens em branco. Numa prova estilo certo e errado, você acertou 80 itens e 40 você errou. Você não deixou em branco, você errou. O que acontece? Com cada questão que você erra, anula uma certa, a sua pontuação não é 80 pontos, a sua pontuação é 40. Repara que acertando 60 e deixando 60 em branco, a sua pontuação é 60. Então, se você não sabe como é
ao estilo da banca, certo e errado, é bom você procurar fazer mais questões, ler o conteúdo do edital para ver como é que funciona. Porque tem muita gente que acaba achando que eu acertei 60 e errei 60, a minha pontuação é 60. Não. Se você acertou 60 e errou 60, sua pontuação é 0. Com uma pontuação de 60 pontos líquidos, normalmente você passa numa prova estilo certo e errado. Então, aprender a deixar em branco é algo que você deve aprender. E o deixar em branco é quando você não faz o menor sentido do que se trata aquele assunto. Você lê a questão e fala, nossa, mas eu estudei isso? Não lembro. Isso você tem que deixar em branco. Agora, você assistiu aquele assunto, você sabe do que se trata, mas está indeciso se você marca certo ou errado, eu aconselho você marcar certo ou errado. O deixar em branco é quando você não faz a menor ideia do que se trata aquele assunto. Ou quando você lê uma questão e fala, nossa, essa questão eu vou demorar muito para resolver. Deixa em branco. Porque se você chutar, vai anular uma que você acertou. Então, aprender como faz prova estilo certo e errado é algo que eu aconselho não só na minha disciplina, mas em todas as outras do seu concurso. Bom, para a parte de lógica não tem pré-requisito. Para a parte de matemática tem pré-requisito. Mas antes de apresentar esses pré-requisitos, deixa eu mostrar para vocês as 5 questões que caíram no último concurso do INSS. Então, o último concurso ocorreu no ano de 2022 e esse assunto que você está vendo aqui, que é a primeira questão, é uma questão envolvendo conjuntos com porcentagem. As duas coisas estão juntas aqui. O item 46 e o item 47, eles tratam do tema 3 e do tema 4 do concurso. Então, repara que o tema 3 e o tema 4 caíram em 2 questões. Já o tema 48 é lógica. É o tema 1 do edital de vocês. A questão 49 é o tema 2 do edital de vocês, é lógica. Inclusive, essa questão foi anulada. Mas ela não foi anulada por ter erro. Ela foi anulada exatamente pelo fato que o gabarito inicial dizia que o item eu vou colocar aqui para você, tá? Que agora eu não vou lembrar. Certo. Só que o gabarito não era certo, o gabarito era errado. E aí estava escrito no conteúdo programático que se trocasse o gabarito de um item, anularia a questão. Então, a questão 49, ela possui gabarito. Só que como trocou o gabarito, o que aconteceu? Anulou a questão. Então, a questão 49, apesar de anulada, ela tem gabarito sim. Bom, já o item 50 faz parte do tema 1 do edital de vocês. Então, foram 5 questões na última prova do INSS. 2 de matemática, envolvendo o assunto conjuntos e cálculos com porcentagem, e as outras 3 envolvendo a parte de lógica, que é o tema 1 e 2 do edital de vocês. Então, reparem que tudo que foi cobrado no concurso caiu. Tá? Tudo que foi cobrado caiu. O que mais que nós temos aqui? Chegamos na parte dos pré-requisitos. Se você não sabe fazer contas com números inteiros, se você não sabe fazer contas com vírgula, se você não sabe fazer cálculos básicos de porcentagem, você não vai conseguir acompanhar a parte de matemática que eu gravei com vocês. Porque eu assumo que o aluno ele vai estudar porcentagem e não como faz continha com vírgula. Se você não sabe como faz continha com vírgula, você tem que ir atrás desse conteúdo. E esse conteúdo é operações com números decimais. Você tem que saber fazer uma conta de dividir com vírgula, você tem que saber fazer uma conta de multiplicar com vírgula. Tudo isso é importante para poder aprender cálculos com porcentagem. Operações com números inteiros. Se você não sabe somar, subtrair, multiplicar ou dividir números inteiros, isso também vai prejudicar vocês no tema 3 e 4. Para você poder se autoanalisar
Se você é um cara que sabe matemática básica ou não sabe matemática básica, o que eu fiz aqui para você? Eu coloquei continhas para você poder executar. Calma, não executa ainda essa conta. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, isso aqui é operação com número inteiro. Se você não sabe dividir 327 por 30, isso vai prejudicar você no aprendizado do conteúdo programático do seu concurso. Se você não sabe dividir 1 por 125, isso vai fazer você ficar capenga no aprendizado do conteúdo que eu vou trabalhar com vocês. Então, você tem que correr atrás disso. Ah, Sérgio, como que eu sei se eu sei fazer essa conta ou não? Você vai já fazer isso. E aí, eu vou estar orientando o que você tem que fazer. Aguarde um pouquinho, deixa eu conversar um pouquinho mais com vocês. Ó, aqui nós temos operações com números decimais. Daqui a pouquinho você vai tentar fazer essas 4 continhas. Sérgio, eu não lembro como faz isso, então você não vai gastar seu tempo fazendo isso daqui. Isso aqui é exatamente para aquele cara que acha que sabe matemática, se testar se realmente sabe matemática, certo? Já eu converso um pouquinho mais. Se você já sabe que não sabe, você vai ter que correr atrás disso urgente para poder aprender o tema 3 e 4 do edital de vocês, porque isso não está no conteúdo programático. Isso aqui é pré-requisito para aprender matemática. Cálculo com porcentagem. Se você não sabe fazer esses cálculos de porcentagem aqui, você tem que correr atrás disso. Apesar de eu estar explicando isso no curso para vocês, e vou dar uma dica bem boa quando eu for resolver essas questões aqui, isso aqui você tem que correr atrás também, tá? E tem mais um pouquinho de cálculo com porcentagem aqui. E tem gabarito para isso, tá? Então, o que você já vai fazer? Você que sabe matemática, você vai resolver essas questões e comparar com o gabarito. Você não pode errar nada. Se você errar uma continha, significa que você não está legal com matemática. Então, você tem que correr atrás desses temas. Operações com números inteiros, operações com números decimais. Para a parte de cálculo básico de porcentagem, eu vou dar um truque campeão aqui para você, e esse truque aqui já ajuda no seu aprendizado. Mas na parte de continha, de dividir com vírgula, de dividir sem vírgula, se você está errando aquilo, você precisa correr atrás de matemática básica, porque senão você não vai aprender corretamente o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês. Bom? E aqui entra, gente, o próximo e último passo nosso. Qual é o ritmo das minhas aulas? Todas as aulas minhas eu dou teoria, exemplos e exercícios de fixação de conceitos. Como que vai funcionar aqui? Eu vou passar uma teoria e vou resolver exemplos. Toda vez que eu for resolver exemplos, você não deve resolver os exemplos antes de mim. Você vai assistir a resolução dos exemplos que eu vou trabalhar. Quando eu termino os exemplos, você vai pausar a aula e vai repetir os exemplos. Por isso que é importante fazer o download do material. Nem que seja no meio digital, para que você olhe e resolva. Então, primeiro passo, assista a teoria, assista os exemplos. Eu terminei os exemplos, você vai pausar a aula e vai tentar resolver os exemplos. Se você tiver alguma dificuldade, retroaja um pouquinho a linha do tempo e assista a execução daquela questão que você não conseguiu resolver para ver o que ficou faltando para o teu aprendizado. No momento que você tiver craque com os exemplos, a gente entra com os exercícios de fixação. Nos exercícios de fixação, eu separo questões exatamente para auferir o seu aprendizado. Isto é, você vai resolver os exercícios de fixação antes de mim. Você vai tratar os exercícios de fixação como se fosse a prova do seu concurso, onde o assunto que cai é apenas aquele tema. Então, você vai resolver essas questões sem ficar olhando as suas anotações de aula. Então, é muito importante que você, antes de resolver os exercícios de fixação, resolva os exemplos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Fixa bem os exemplos. Eles bem fixados, eles vão auxiliar você nos exercícios de fixação. E não é para ficar resolvendo os exercícios de fixação consultando o que você fez,
porque aí você não vai exatamente medir o quanto foi o seu aprendizado naquele tema. Então, esse é o meu ritmo de aula, é assim que eu trabalho com os meus alunos e é assim que vocês vão trabalhar comigo. Normalmente, uma aula de 30 minutos não vai durar 30 minutos. Como tem um lance de pausar, resolver, como tem um lance de vocês resolverem os exercícios de fixação antes de assistir a resolução deles, então você não vai gastar 30 minutos no seu estudo. Você vai gastar cerca de 1h30 no teu estudo. Entre 1 hora e 1h30 é o que você vai gastar assistindo uma aula de meia hora. Então, sempre que você for assistir uma aula minha, reserve algo em torno de 1 a 1h30, porque é o que você vai gastar em cada aula minha. Porque tem esse lance de pausar, fazer antes de assistir, que vai ser exatamente o que a gente vai fazer agora. Você vai pegar esses exercícios aqui, de continha, você vai pausar a aula agora e vai tentar resolver todos eles. Se você acertar todos eles, não precisa assistir a minha resolução. Eu vou resolver essas questões, mas explicando um pouquinho como faz isso. Mas isso, gente, é algo, digamos assim, que não vai ajudar todos vocês, vai ajudar alguns de vocês. Se você tiver muita dificuldade com as continhas ou até mesmo com as explicações que eu vou dar aqui, eu aconselho você correr atrás de matemática básica desses assuntos, operações com números inteiros e operações com números decimais. Sem isso vai te prejudicar. Já a parte de cálculo de porcentagem que tem aqui, você consegue pegar as diquinhas que eu vou dar, tá certo? Então, com as diquinhas que eu vou dar, isso vai te ajudar em muito a hora que entrar ali em cálculos com porcentagem. Mas é de suma importância que você saiba fazer continha com vírgula e saiba fazer operações com números inteiros. Se você não está legal com isso, corra atrás disso. Eu vou resolver esses exercícios, mas antes, agora sim, é hora de você pausar a aula e tentar resolver essas questões antes de mim. Vai lá, pausa. Agora que você despausou, vamos resolver essas questões. Lembrando que a minha resolução não vai atender a demanda de todos vocês. Aquele aluno que é bom com matemática e que errou alguma coisa, ele vai pegar bem as dicas que eu vou dar. Mas aquele aluno que não é bom com matemática, viajou nisso, que não entendeu de repente a minha resolução, corra atrás dessa parte de matemática básica, tá? Isso vai te ajudar muito no seu aprendizado. Vamos lá então? Resolvendo essas questões aqui. 327 dividido por 30. Se você obteve 1,9, esse não é o gabarito correto. Então, eu vou conseguir ensinar você que deu 1,9 como faz essa conta. Mas você que nem 1,9 encontrou uns números que não tem nada a ver com esses daqui, você precisa de matemática básica. O que eu vou explicar aqui não vai ser suficiente para você. Bom, se for suficiente, eu vou ficar bem contente, porque aí você vai economizar um pouquinho o seu tempo de estudo, uma vez que a minha explicação te ajudou. Então, lá vamos nós. 327 dividido por 30. Então, eu vou pegar aqui o 32 e vou dividir por 30. Está dando 1, resto 2. E aqui vem uma dica para você que deu 1,9. Guarde isso. Toda vez que você abaixa um número, você é obrigado a colocar um número ali do outro lado. Então, abaixou, tem que dividir. Abaixou, tem que dividir. Então, ao abaixar o 7, eu sou obrigado a colocar um valor aqui. Porém, eu tenho um problema. 27 é menor do que 30. E nós aprendemos no colégio que 27 dividido por 30, pelo menos eu aprendi errado desse jeito. A resposta é não dá. 27 dividido por 30 não dá. Pelo amor de Deus. Sempre dá para dividir. E essa conta de dividir dá 0. Uma dica aqui para vocês. Quando vocês forem fazer uma conta de dividir, se eu estou dividindo por 30, escreva a tabuada do 30. 0, 30, 60,
90, 120. Essa é a tabuada do 30. É você colocar aqui os múltiplos de 30. De 30 em 30 você vai colocando os números aqui. 150, 180, 210, 240, 270 e tá bom. Gente, aqui é vezes o 0, aqui é 30 vezes 1, 30 vezes 2, 30 vezes 3, 30 vezes 4. Então, como 27 é menor do que 30, o resultado da divisão é 0, tá? Não é não dá, é 0. Tá? Então, colocar a tabuada ajuda você a pensar num valor que você vai colocar ali embaixo na divisão. Bom? Então, finalizando aqui a nossa brincadeira com vocês. 0 vezes 30 é 0, resto 27. Para continuar a divisão, eu vou emprestar um número que não existe. Guarde isso. Toda vez que você empresta um número que não existe pela primeira vez, vai aparecer a vírgula na divisão. E abaixou, tem que dividir. 270 dividido por 30, 9. Se você lembrar aqui do 0, do 30, do 60, do 90, do 120, do 150, do 180, do 210, do 240, do 270, olha só. Vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, olha lá, ó, vezes 9, 270. Então, isso aqui ajuda você na tabuada. Você não precisa decorar a tabuada, mas você tem que saber a tabuada. E saber a tabuada é só você colocar ali o 30, 0 na frente e sobe de 30 em 30. Precisou da tabuada do 7? Coloca 7, 0 aqui e vai somando de 7 em 7. 14, mais 7, 21, mais 7, 28. E aí você tem toda a tabuada do 7. Conforme eu falei, não precisa decorar a tabuada, mas você tem que saber somar e montar os múltiplos para te ajudar na divisão. Então, o resultado dessa conta é 10,9. Vamos para a próxima continha aqui com vocês. 1 dividido por 125. 1 dividido por 125. Gente, 1 dividido por 125 é 0. Resto 1. Abaixou, estou abaixando um número que não existe pela primeira vez. Vírgula, tem que dividir. 10, como é menor que 125, essa conta de dividir dá 0 de novo. 0 vezes 125, 0, resto 10. Estou abaixando outro número. Não vai colocar vírgula. A vírgula é só quando você abaixa um número pela primeira vez. Esse aqui é a segunda vez que eu abaixo. Só que você não pode esquecer. Toda vez que você abaixa um número, você é obrigado a dividir. Não esqueça de colocar aquele tracinho da divisão. 100, como é menor que 125, essa conta dá 0 de novo. Vou abaixar mais um número. Abaixou, tem que dividir. 1000 dividido por 125, isso aqui dá 8. Sérgio, como você sabe que dá 8? Eu sei que dá 8 porque eu decorei a tabuada. Mas se você não decorou a tabuada, aqui comigo, escreva a tabuada. 0, 125, vai somando 125, mais 125, 250, mais 125, 375, mais 125, 500, mais 125, 625, mais 125, 750, 875, 1000, 1125, e eu paro aqui, porque eu tenho 9 números. Vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Olha lá, ó, o 1000 é vezes 8. Então, o resultado aqui final, 0,00. Então, moçadinha, se você sentiu dificuldade com essa explicação que eu dei, é porque você precisa ir atrás de contas com números inteiros.
não vai negligenciar sua preparação, porque isso vai cair essas continhas na sua prova. Isso não vai ser explicado durante o curso. Eu vou explicar operações com conjuntos. Eu vou explicar cálculos de porcentagem e não essas coisinhas de matemática básica. Bom, continuando aqui. Para dividir números com vírgula, primeiro passo, igualar as casas decimais. Igualou as casas decimais, vamos dividir 728 por 70. Gente, isso aqui é uma regra de divisão com vírgula. Igualar as casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais em cima, tenho que ter duas casas decimais embaixo. 1, resto 2, abaixou, tem que dividir. Com 28 é menor do que 70, essa conta dá zero. Abaixou pela primeira vez, vírgula, e abaixou, tem que dividir. 4. Essa conta deu 10,4. Igualei as casas decimais, vamos dividir 624 por 60. Toda vez que você iguala as casas decimais, você pode ignorar a vírgula. E aí você vai ter operações com números inteiros. 60 dividido por 61, resto 0. Abaixou, tem que dividir 0. Abaixou, tenho que dividir 0. Abaixou pela primeira vez, vírgula, e tem que dividir. Resultado final, 100,4. Próxima continha aqui com vocês. 0,25 vezes 0,0008. Eu vou ignorar a vírgula. Eu estou multiplicando 25 por 8 e vou fazer essa conta de multiplicar. 40 vão 4, 16 com 4, 200. Então, essa conta deu 200. Depois que você faz a multiplicação, você tem que lembrar quantas casas decimais você ignorou. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, são 6 casas decimais ignoradas. Só que o número que eu obtive tem 3 algarismos. Então, 3 algarismos tira. Ficaram 3 aqui. Então, eu vou colocar 3 zeros aqui na frente e essa é a minha continha. 0,002. Está aí o resultado para vocês dessa continha de multiplicação. E vamos para a próxima e última continha, que essa dá para fazer de cabeça, né? 2 vezes 8, 16. Vamos contar quantas casas decimais ignoradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. 16 tem 2 dígitos, sobraram 4 casas decimais aqui. Eu vou colocar 4 zeros para vocês. Tá lá. Esse é o nosso resultado. 0,000016. E a última parte aqui, para a gente poder encerrar essa aula aqui com vocês, é cálculo com porcentagem. Gente, aqui é algo de beabá. Isso vai, inclusive, voltar a ser explicado para vocês na hora que eu trabalhar cálculos com porcentagem. Mas aqui é mais para antecipar e você não sofrer com as continhas. Olha só aqui. Corta 2 zeros e multiplica. 30 vezes 5, 150. Corta 2 zeros, eu cortei 2 zeros e multiplica. 4 vezes 12, 48. E é esse o resultado do seu cálculo de porcentagem. Você corta 2 zeros e multiplica. O problema é que às vezes não dá para cortar zeros. Olha o problema que eu tenho aqui, Eu só cortei 1 zero. Eu vou multiplicar 135 por 2. E a minha conta deu 270. Como eu só cortei 1 zero e a regra é cortar 2 zeros, eu corto o segundo zero agora aqui. Meu resultado aqui é 27. Na última conta não tem zeros para cortar. Tudo bem, multiplica. Multiplica. 25 vão 2, 12 vai 1, 6, 10, 5, 2. Minha continha deu 3.100.
125. Não surgiu zeros. Tudo bem, tudo bem. Como não tem zeros para cortar, esse número tem que ter 2 casas decimais. Então, você coloca a vírgula de maneira que tenha 2 casas decimais. Resultado da continha, 31,25. Cálculo com porcentagem 2. Toda vez que você quiser saber qual é o percentual que um número representa do outro, é só usar esse artifício. Eu quero saber quanto que isso vale em porcentagem. Você pega 200 e divide por 500. Só isso. Se você efetuar essa continha de dividir, essa conta dá 0,4. Você multiplica por 100 e tem a resposta 40%. Eu, em particular, odeio fazer conta de dividir. Então, o que eu faço? Como eu vou ter que multiplicar por 100 de qualquer jeito, eu já multiplico por 100 aqui. Corto esses 2 zeros com esses 2 zeros, e aí eu tenho essa continha de dividir, 200 por 5, que fica muito mais fácil de fazer a continha. Olha o outro, 60 dividido por 200. Eu vou multiplicar isso por 100. Corta esses 2 zeros, e aí eu efetuo essa conta de dividir e tenho o resultado em porcentagem, 30%. Bom, pessoal, o objetivo aqui não era explicar como faz essas continhas, e sim mostrar para vocês os pré-requisitos, mostrar para vocês o conteúdo programático que vocês vão ter aqui comigo, mostrar para vocês qual é o ritmo da minha aula. Eu espero ter atingido esses objetivos aqui com vocês. Nós vamos ficando por aqui. Abraço forte a todos e estudem. E até o próximo vídeo. Tchau!